Peço ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Arri Januário Guimarães. Christopher Jamson da Silva, presente. Dione Lima Tavares. Jaqueline Pereira Arimura. Jeová da Silva Prado. José Leriano Rodrigues de Souza. Presente. Lucas Lopes Ribeiro. Luci Duarte. Ney Luiz de Araújo Pereira. Presente. Rosenir Pereira. Presente. Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, assim atendendo a resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Não havendo necessidade de se fazer a leitura conforme o regimento interno da Casa. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Por se tratar de sessão extraordinária, passamos direto para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 045/2025, de autoria da mesa diretora. Requerimento 045/2025. Requeremos, no termo do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa, a concessão de regime de urgência simples nos seguintes projetos. Projeto de Lei 079/2025, de autoria do Executivo Municipal, e Projeto de Lei 044/25, de autoria do Executivo Municipal. Justificativa. A presente proposta observa-se que tratam-se de assunto de extrema necessidade e benefício, merecendo sua deliberação. Constatando que não existe nenhum impedimento quanto às legalidades regimentais e constitucionais, viemos requerer a aprovação deste requerimento, que nada vem contrariar sua discussão e votação em regime de urgência simples. Plenário Milton Gomes Santana, 30 de junho de 2025, vereadores Tânia Maria Ferreira de Souza, Christopher Jamson da Silva e missionária Rose Pereira. Está em discussão o requerimento de número 045/2025. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer em conjunto favorável de número 075/2025. Parecer 075, projeto de lei 079, de 17 de junho de 2025, que dispõe sobre parceria no termo de fomento com a organização da sociedade civil, associação de apoio a pacientes com câncer e amigos do Chitão, e determina outras providências. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 79, de autoria do Executivo Municipal. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Dione Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. E Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 075/2025. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 079/2025, de autoria do Executivo Municipal. Esse projeto ele já foi lido. Consulto nobres pares se há necessidade de fazer a leitura novamente.
Está em discussão o projeto de número 079, de autoria do Executivo. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, primeira e única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 074/2025. Parecer número 074/2025, projeto de lei número 044/2025, que dispõe sobre regulamentação das atribuições da Procuradoria Jurídica do Município, do regime de teletrabalho e do rateio dos honorários e sucumbências dos membros da Procuradoria Jurídica do Município de Ribas do Rio Pardo e da outras providências. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 044, de autoria do Executivo Municipal. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores: José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente; Dione Lima Tavares, PSB, membro; Jeová da Silva Prado, PP, presidente; Luci Duarte, PSD, vice-presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 074/2025. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 044/2025, de autoria do Executivo Municipal. Gostaria de saber com os nobres se há necessidade de fazer a leitura do projeto. Está em discussão o projeto de lei de número 044. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, primeira e única discussão e votação. O projeto de lei de número 071 será retirado de pauta para algumas correções. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei de número 080/2025. Projeto de lei número 080/2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial ao orçamento anual de 2025 e dá outras providências. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa de Ribas do Rio Pardo e nobres vereadores, encaminha-se e apenso a esta mensagem o projeto de lei número 080, de 23 de junho de 2025, cuja matéria trata da seguinte disposição: dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial ao orçamento anual de 2025 e dá outras providências. A presente proposição trata-se de medida de ampliação da natureza da despesa de ações governamentais vinculadas a 3 eixos estratégicos da administração municipal: educação, infraestrutura urbana e habitação social, com a finalidade de execução da desapropriações necessárias ao atendimento das finalidades públicas planejadas, razão pela qual requer-se regularização da matéria por meio de crédito adicional nos termos da Lei Federal número 4.320, de 1964, particularmente no artigo 41, inciso 2º, que disciplina a abertura de créditos adicionais especiais nos casos em que a lei orçamentária não contenha dotação específica para a determinação da despesa. Diante do exposto, requer-se a tramitação em regime de urgência especial, considerando que a ausência de dotação específica que inviabiliza juridicamente a formalização dos processos
de desapropriação indispensáveis à continuidade de políticas públicas estruturantes, sendo imperativo assegurar a imediata regularização orçamentária para garantir a legalidade das despesas e execução tempestiva nos investimentos planejados e a proteção do interesse público envolvido. Oportunamente, aproveito para reforçar o compromisso do Poder Executivo em colaborar com a manutenção do primoroso trabalho desempenhado pela Câmara Municipal e apresentar os meus sinceros cumprimentos. Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Pela ordem, senhora presidente, considerando a matéria e a urgência e o eminente recesso, né, das nossas sessões ordinárias, quero registrar o requerimento verbal para o pedido de urgência especial, para que a gente aprecie isso hoje. A mesa acata seu requerimento. Está em discussão o requerimento verbal do vereador José Ileriano. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Suspendo a sessão por 10 minutos para que possa dar o parecer desse projeto para ser votado.
Tornamos nossa sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 76. Parecer número 76/2025. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 080, de 23 de junho de 2025, de autoria do Executivo Municipal. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores: José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Dione Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 76. Está em votação. O que for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 080. Consulto os nobres vereadores se há necessidade de fazer a leitura novamente do projeto. Está em discussão o projeto de lei de número 080/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 069/2025. Parecer 069/2025. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável ao projeto de lei número 054, de 13 de maio de 2025, de autoria do vereador Anderson Arri Januário Guimarães. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores: José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Dione Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 069/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 054/2025. Consulto os nobres se há necessário fazer a leitura novamente, uma vez que ele já foi votada a primeira votação. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por unanimidade de voto na segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 070/2025. Parecer número 070/2025, projeto de lei 056/2025, que declara utilidade pública à organização não governamental Anjos que Protegem e dá outras providências. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 056, de autoria do vereador Christopher Jamerson da Silva. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores: José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Arimura, PT, vice-presidente. Dione Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro.
Está em discussão o parecer de número 070. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 056/2025, de autoria do vereador Christopher James da Silva, PL. Há necessidade de fazer leitura novamente do projeto? Está em discussão o projeto de lei de número 056. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto na segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 071/2025. Parecer número 071/2025, projeto de lei número 069, que institui no âmbito municipal o mês Junho Vermelho, dedicado à campanha de incentivo à doação de sangue e da outras providências. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 069, de autoria do vereador Anderson Arri Januário Guimarães. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 071/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 069/2025, de autoria do vereador Anderson Arri Januário Guimarães, PSDB. Há necessidade de fazer a leitura novamente